E para retornar ao nosso assunto, vamos de novo? Classificação. Hã? E antes de falar da classificação, queria fazer uma pergunta para o André sobre a armazenagem, que me aconteceu esse ano. O ano passado, eu armazenei 764 mil sacas, com uma umidade que eu sou acostumado a trabalhar, tirei tranquilo. 360 sacas de quebra do peso que entrou ou que saiu, né, sem aquelas outras matemáticas. Porém, esse ano, na unidade nossa, em Novo Planalto, que a temperatura lá é agradável, na sombra 41 graus, foi um ano chuvoso e avariados, cargas até de 25% de avariados. Num contexto todo, sempre teve na média de 8% e várias com 15%. Armazenamos, conseguimos tirar tudo dentro dos avariados, 8%. Porém, no peso que entrou e o que saiu, quebramos 5 mil e poucas sacas de 541, 0,9 e 0,95, né? Quase 1%. E, além disso, nós tínhamos uma rebarba de 3.457 sacos descontado de avariados. Então, quer dizer, na realidade, quebramos 8 mil e poucos sacos, né? Se isso é influência, como a gente já está debatendo, na questão do avariados, ele está mais frágil, ele perde mais matéria seca do que o grão em perfeito estado. Deixa eu ver se eu entendi bem. Entrou com 25? Não, tem várias cargas. Tem até com 25% de avariados. Mas numa média... Numa média, 8. Mas só que tivemos várias, tanto que nós conseguimos descontar 3.457 sacos do produtor de avariados. Tá, então vamos lá. Quando você fala avariado, são todos. Soja? Sim, fermentados, ardidos, mofados. Mas a maior porcentagem era o de quê? Tá entre os fermentados. Fermentados. Ou seja, você tem toda uma classe evolutiva, né? Você tem algum problema inicial, aí ele começa o processo metabólico, a primeira coisa que a gente vê é o fermentado, e o final seria ele ser o ardido. E o queimado? O queimado é outra situação. Ou ele queimou no secador, ou então ele queimou dentro do silo porque entrou em autocombustão, né? E isso daí é nítido. Quanto maior é a quantidade de avariados que entra em detrimento a uma quantidade de amostra, de produto com menor índice de avariado, esse de maior avariado tem a chance dele avariar ainda mais e a quebra ser ainda maior, quebra técnica, é real. Ou seja, essa quebra não tem a menor dúvida que foi pelo alto índice de avariado. Por exemplo, esse índice de 8% hoje, você não comercializaria ele. Ele não ia bater tipo, né? Você teria que fazer um blend ou reclassificar ele para baixar de 8. Né? E aí você armazenou. Ou seja, se você armazenou, a lógica é, se entrou com 8, saiu com mais de 8. A mesma lógica. Conseguimos tirar dentro do padrão, tranquilo. Porém, o que nós tivemos no prejuízo foi o peso de armazenagem mesmo, né? Que é o que eu te falei. A quebra foi muito grande. Ou seja, vocês conseguiram manter o 8. Mantemos 8. Né? Assim, na retirada não foi reprovado. Perdemos em peso. E muito. Tá. Não, sim. Quando eu falo média geral, é porque na média geral tem 8. Uhum. Mas vai depender muito dessa classificação. Como que essa classificação foi feita? Sim, foi... Por quê? Porque se você fizer uma classificação bem feita, bem amostrada, essa média, a tendência dela, a não ser que é um período curto de armazenagem, e a sua armazenagem está refrigerada, porque você me falou, com a temperatura na sombra 42. Eu, particularmente, acho que é impossível entrar com 8 e sair com 8. Quanto tempo de armazenamento? Nós ficamos final de abril, retiramos o restante agora, início de outubro. Ou seja, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 meses. Uhum.
Ou o amostrador te contou uma conversa errada, não entrou com 8, entrou com menos, ou então... Nós quando eu estou te falando assim, no recebimento, várias cargas acima de 15%, 25%, até debater com o meu patrão de eu não querer receber e eu ser obrigado a receber, nós tivemos. Mas isso entrou. Só que nós tivemos várias cargas excelentes. Aí quando nós fizemos, Sim. saiu perfeito. Só que o problema é que, deparado com outras situações de armazenagem, eu nunca tinha visto quebrar tanto em tão pouco prazo. Eu quebrei Mas 8... quebra? Isso. Vamos fazer uma conta simples, vai lá. Quanto produto era? 541 mil sacas. 540 mil sacos. Vezes 1,8... 540 mil. Vezes... Ponto, não precisa não. Vai dar 9 mil e poucos sacos, quase 9 mil. Tá dando aqui, ó, 6.500 sacos. Só com quebra-técnica. Uma quebra-técnica normal. Ou seja, você falou que foi quantos sacos? Nosso foi 5 mil do físico, né? Só que eu tinha lambuja 3.457 sacos de desconto de avariados. Se você pegar, foi o que eu disse. Você jamais vai existir na sua unidade, nenhuma outra aqui vai ter sobra de saco. A questão é, se você pega, o rapaz aqui entrou com a mesma quantidade de produto e o produto dele entrou com 2% de avariado, ele vai perder 2.000 sacos. Em relação a você, ele teve sobra de 3.000. Agora, você entrou com 8% em média de avariado. Então, esse produto, o que era fermentado vai sair ardido, o que ainda não estava fermentado, por exemplo, aquela picada de percevejo ali que estava aberta, ela vai fermentar, ou pode até arder, dependendo do tempo. Entendeu? Outra questão que é Goiás lá você, né? Então, isso. Goiás... Vai Tocantins. Goiás se tem um problema grave lá de percevejo. Qual é o problema do percevejo? Já que o objetivo era entrar em classificação. Entra 4, mas depois que entrou vira 16. Né? Ou seja, se você contar isso nos Estados Unidos, é igual que, com todo respeito a todo mundo aqui, eu vou voltar a dizer, eu sei que é difícil eu estar numa sala, ser professor, papapá. Agora, a conversa de espalhador, para mim, eu nem dei tanta atenção, vocês me perdoem, porque para mim é inadmissível o produto entrar com impureza dentro do silo. Entendeu? Isso daí é só Brasil que isso existe. Tá? Entendeu? Você fala você vai nas fazendas dos Estados Unidos, ou quando o pessoal dos Estados Unidos vem aqui, você fala em pureza, ele não sabe o que significa isso, porque lá a máquina entrega para ele o produto depois de colhido sem menor impureza. É 0% de impureza. Lá a tolerância é 0. No Brasil existe essa porcaria de poder tolerar com 1, ao ponto até de já estar sendo comercializado silo para impureza e secador para impureza. Então, assim, essa conversa de espalhador, para mim, ela não faz o menor sentido, porque se está precisando de espalhador, é porque está tendo falha operacional. Então, claro, é impossível fazer tudo bem feito. Então, para amenizar, é igual secador de coluna. Para mim, secador de coluna é engenharia da gambiarra. Você pode secar com 4% de grão, porque ele não foi concebido para poder fazer uma melhoria de processo. Ele foi concebido para poder secar com impureza. Então, assim, é engenharia da gambiarra, mas enfim. Mas então é o que eu estou te falando. Tem que tomar cuidado, porque uma coisa vai somando a outra. E quanto maior é o nível de avariado, maior vai ser essa perda no que nós chamamos de efeito latente. Ela entrou, tomou uma porrada, você deu um beliscão aqui, com 2 dias está roxo, com 4 dias está laranja e vai... O quê? Isso é o efeito latente. Ele então, perde massa... Perde mais, muito mais. Vai respirar mais... Entendeu? Ele vai estar, porque ele vai estar já no processo, o metabólico dele já está mais elevado, mais acentuado, então, consequentemente, a sua perda tende a ser maior, como foi. E mesmo assim, no cálculo, você teve uma perda normal. Sim, eu falo assim, do meu tempo com vivência, porque exatamente isso, foi uma das quebras maiores que eu tive trabalhando com soja, e a primeira vez que eu trabalhei com a soja com uma determinada gravidade, né, com muito índice de avariado. Se você fizer um índice de quebra-técnica que é adotado no país inteiro, que é 0,3%, dá exatamente essas 5.000 sacas.
Só você fazer a conta aí. Ou seja, se você tinha antes, você entrava com menos avariado, você tinha uma pré-limpeza mais eficiente, todo um processo. Agora, é difícil você ficar apontando em armazenagem um fator isolado. Você tem que pegar um conjunto de fatores. Por exemplo, a gente estava falando aqui de eficiência de aeração, do uso do ciclo A. Tudo funcionando bem. Aí você vai lá dentro do silo, você vê um buraco com goteira. Adiantou alguma coisa? Então, assim, é todo um processo que a gente, somando tudo. Agora, a grosso modo, precisaria pensar, ver e tudo mais, com esse índice de avariado, entendeu? O ano passado, eu visitei um local que entrou com soja com 14. Com 60 dias, virou 40. Com 90, 28 mil toneladas virou carvão. 32 milhões de reais de prejuízo. Em 2 ciclos.